Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto numa técnica que está fazendo bastante barulho no mundo da estética, a intradermoterapia. Ela veio lá da França e promete uma forma bem diferente de tratar várias questões, sabe? Desde aquela gordurinha localizada até o rejuvenescimento da pele. A grande pergunta que essa técnica quer responder é a seguinte: como é que a gente pode ser mais eficiente? Como levar a solução direto para a raiz do problema sem que ela se perca no meio do caminho? É exatamente esse o princípio que nós vamos explorar. Ok, vamos mergulhar nisso. Para entender a intradermoterapia, a gente precisa primeiro pegar a lógica por trás dela, que, olha, é surpreendentemente simples e direta. Então, de forma bem básica, a intradermoterapia, que também é conhecida como mesoterapia, usa umas microinjeções para aplicar um verdadeiro coquetel de substâncias, coisas como vitaminas, enzimas, extratos de plantas, tudo aplicado direto na pele. A ideia é tratar problemas como gordura localizada, celulite e os sinais do tempo bem ali, na fonte. E aqui está o pulo do gato. Concentrar ao máximo a ação do medicamento onde ele é realmente necessário. Isso permite usar doses que seriam altas, mas só no local exato. Quando elas são absorvidas pelo resto do corpo, já se diluíram tanto que quase não causam efeitos colaterais. É o melhor dos dois mundos, né? Potência e segurança. Certo, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora como esse mecanismo todo se desenrola. Vou usar uma analogia que deixa tudo bem claro. Imagina só, tomar um comprimido para uma inflamação no joelho. Esse medicamento entra na corrente sanguínea e, bom, começa uma longa viagem pelo corpo todo. E esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Pela via oral, o remédio vai para todo lado. Pulmão, fígado, até para outro joelho, que não tem nada. Só uma parte bem pequena chega onde precisa. Agora, com a intradermoterapia, a aplicação é ali, ó, direto no joelho inflamado. A ação é intensa, é localizada e muito mais eficiente. Essa frase da nossa fonte resume tudo de forma perfeita. O lance é todo sobre maximizar o efeito no lugar certo e minimizar o impacto no resto do organismo. Essa é a essência da técnica. Agora, o que é realmente interessante aqui é como o corpo reage. Não é só a substância que age, sabe? Primeiro, a própria picadinha da agulha já estimula as terminações nervosas. Isso já dá o gatilho para uma pequena resposta inflamatória, que por sua vez aumenta o fluxo de sangue na região, e só então as substâncias injetadas fazem seu trabalho, ao mesmo tempo que o sistema imunológico entra em cena para garantir uma ação mais duradoura. É uma resposta em cascata, uma coisa levando a outra. Agora, para entender exatamente onde essas injeções atuam, a gente precisa conhecer o campo de batalha, a nossa pele. A pele é um órgão incrível, super complexo. É a nossa primeira barreira de proteção e, como dá para ver aqui, ela fica por cima das camadas de gordura e dos músculos. E ela não é uma coisa só, não. É um sistema de várias camadas. Olhando mais de perto nesse diagrama, a gente consegue ver as três protagonistas. Lá no topo, a epiderme, que é a nossa camada protetora. Logo abaixo, a derme, que é cheia de estruturas importantes. E mais fundo, a hipoderme, que é basicamente o tecido de gordura. Então, a epiderme é a nossa casca protetora. O interessante é que ela não tem vasos sanguíneos próprios, funcionando como um escudo contra o mundo lá fora. É a nossa primeira linha de defesa. A derme, por outro lado, é um verdadeiro centro de atividades. É nela que a gente encontra as raízes dos pelos, as glândulas, os vasos sanguíneos e os nervos. E é principalmente nessa camada que a intradermoterapia foca sua ação, porque é ali que a mágica realmente acontece. Tudo isso é fascinante, mas o que isso significa para quem está pensando em fazer o tratamento? Vamos dar uma olhada nos aspectos práticos. Na prática, o tratamento geralmente envolve sessões semanais. E um ponto importante, os resultados não são imediatos, eles aparecem com o tempo. A boa notícia é que o desconforto costuma ser bem pequeno e não precisa de repouso. Dá para sair da sessão e voltar direto para as atividades do dia a dia. Para a gente fechar, vamos reunir os pontos mais importantes. O que devemos levar para casa dessa nossa análise sobre a intradermoterapia? Então, os pontos cruciais são: primeiro, a técnica funciona muito melhor se estiver junto de um estilo de vida saudável, com exercícios e boa alimentação. Segundo, o maior risco é ter alergia a algum dos componentes usados. E, o mais fundamental de tudo, por ser um procedimento invasivo, ele tem que ser feito por um profissional habilitado e com autorização legal para isso. Com segurança, não se brinca.
Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Essa ideia de entregar um tratamento potente exatamente onde ele precisa agir, com o máximo de segurança para o resto do corpo, ela é muito poderosa. Será que essa lógica de precisão é o futuro não só para a estética, mas talvez para muitas outras áreas da medicina? Fica aí a reflexão.